Olá, gente. Muito boa noite. Kelly Tederiche. Vamos iniciar mais uma live, um bate-papo muito importante aqui esta noite. Eu tive problema de conexão. Estou voltando aqui. Cadê minha convidada Patrícia? Vamos ver se eu a vejo. Daniele, que está entrando, seja bem-vinda. Vamos ver se eu consigo chamar aqui a minha convidada, Patrícia Veiga. Você que está entrando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje o nosso papo está muito interessante. Nós vamos falar um pouco sobre constelação familiar. Eu acredito que a maioria das pessoas já ouviu falar de alguma forma sobre este assunto. E hoje nós vamos trazer uma abordagem a partir do comportamento. Patrícia, minha linda, vamos ver se vai. Vamos lá, minha amiga. Bia, seja bem-vinda. Agora sim! E agora? Meu Tudo Deus, bom? muito bom. Agora sim, Tá melhor ótimo. agora, né, com você. Melhor agora. A imagem tá Conexão perfeita. tá boa? Conexão é Tá terrível, ótimo. né? A internet ela é muito É. interessante, mas se ela falha, a gente não consegue nada. Patrícia Gatona, seja muito bem-vinda mais uma vez Obrigada, obrigada pelo convite. essa participação aqui comigo. Da outra vez foi muito bom, amei prosear com você e hoje eu tenho certeza que Também não será adorei. diferente. Antes da gente bater um papo aqui entre nós, deixa eu só cumprimentar aqui os convidados, as nossas Tudo bem. convidadas. Eu acredito que você deva aí também ter bastante convidados que vai participar com a gente hoje. Sim. Você terá toda a liberdade para se comunicar, falar com elas ou com eles. Então, desde já, gente, muito boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Kelly Tederiche, idealizadora aqui do projeto Conexão Feminina Mulher Plena. E hoje nós vamos prosear, né, Patrícia? Nós vamos entender um pouco Isso. sobre constelação familiar, trazendo uma abordagem básica, né, sobre este assunto. Eu sei que é um assunto muito profundo na prática, mas pelo menos na teoria nós vamos tentar aqui hoje trazer para as pessoas o conceito que é um contexto histórico, a partir de uma visão comportamental, de que maneira a constelação poderá, né, dar suporte, ajudar pessoas que querem mudar comportamentos para terem sucesso nas diversas áreas da vida. Eu sou a Kelly Tederiche, eu sou mentora de mulheres, trainee de mulheres, idealizadora aqui do projeto Conexão Feminina. Eu utilizo a abordagem da programação neurolinguística e coaching, mais a especialização que eu estou realizando da neurociência e comportamento para desenvolver mulheres em suas habilidades e competências para as áreas que elas querem engrenar, Patrícia, na vida pessoal, na carreira, na profissão, nos negócios, trabalhar a autoestima. Eu sou practitioner em PNL, especializando agora neurociência e comportamento. Obviamente que as nossas bagagem, né, acadêmica também nos auxilia em muito. Sou filósofa de Exato. formação, pedagoga e aí também teóloga. E eu amo pessoas, amo o nicho, o público feminino, gosto muito de trabalhar com mulheres, porque eu acredito no nosso potencial. Acredito que todas as mulheres têm competências o suficiente, potenciais suficientes para, assim, serem sucesso e fazer o que querem das suas vidas em todas as áreas e realizar com muita competência, com muita eficiência. Então, essa sou eu, Kelly Tederich. Todas vocês que estão entrando agora, sejam bem-vindas. Estou vendo aqui a Bia. Bia, seja bem-vinda. Daniel, seja bem-vindo. Deixa eu ver. Cecina Nascimento, Cláudia, Lília, Dani Rezende. Sejam todos. Tem muita gente aqui que está entrando. Tem meninos Tem. também. Patrícia, então, obrigada por aceitar o meu convite mais uma vez. Nós estivemos há 15 dias atrás batendo um É papo aqui verdade. sobre programação neurolinguística, como que a programação neurolinguística, a partir de uma visão de ressignificação, pode, principalmente nesse período de crise, trabalhar e desenvolver as mulheres em suas competências para o sucesso que elas buscam. E hoje nós iremos trabalhar a constelação familiar. Eu confesso que eu não entendo muita coisa da constelação, eu vou aprender com você aqui. Todas que estão aqui com a gente, com certeza vieram também com esse intuito de entender o que é e de que maneira elas podem ter sucesso em todas as áreas da Isso aí. vida a partir da constelação. Paty, se apresenta, fala quem é você
E bora entrar no Vamos tema, lá. porque o Instagram só nos dá 1 hora, é uma pena. Mas vamos que Isso vamos. aí, vamos lá. Meu nome é Patrícia Veiga, Master Coach, consteladora, né, facilitadora das constelações sistêmicas. A minha especialidade é trabalhar também com alimentação saudável e desenvolver as pessoas para uma vida melhor, né? Ajudar as pessoas nisso. Também tenho programação neurolinguística e a gente entra nesse mundo, né, Kelly? E a gente se Sim. apaixona A gente por não quer sair nunca ajudar e mais. auxiliar as pessoas. Exatamente. A gente não quer sair muito, nunca mais. Como o nosso tempo é curto, né? Ontem a gente já conversou um pouquinho em uma outra live sobre alimentação saudável, então hoje eu não vou tratar sobre isso, tá? Porque às Sim. vezes pode ser que tenha alguma pergunta, então a gente fica pro inbox, tá bom? Maravilha. O importante aqui, Patrícia, é essa interação das meninas com a gente, ou dos meninos com a gente. Isso. Fiquem à vontade, pessoal, para fazerem perguntas. Não saiam daqui com dúvida. É um assunto muito importante. Inclusive, a gente vai falar como que outras áreas, né, de outras ciências e outras especializações têm utilizado não só da programação neurolinguística, mas da constelação familiar para trabalhar e desenvolver pessoas, empresas, nos negócios, na área da saúde, enfim. Tem um leque de coisas, gente, que é possível tratar através da constelação familiar. E ninguém melhor do que a nossa amiga aqui, da minha amiga Patrícia, a qual nós nos conhecemos na formação, né, do Pratitya Onerei PNL, Exatamente. no curso de PNL. Eu amei a nossa primeira live e será a segunda de várias. É isso Que aí. teremos aí. Uma moça muito inteligente, profissional, e hoje terá muito para agregar. Então vamos lá, Patrícia. A primeira questão aqui, antes da gente entrar sobre o conceito do que é constelação, eu trabalho a mulher através da mentoria e treinamento. Então, as mulheres vêm até a mim com algum propósito de vida, seja para autoconhecimento, para trabalhar autoestima ou para aprimorar melhor as suas carreiras, os seus negócios, e eu utilizo as técnicas, né, de formação do coach PNL para desenvolvê-las. Esse é o meu trabalho, mentoria. Eu estou fazendo uma formação em neurociência e comportamento. Eu confesso que eu estou apaixonada pela formação, até porque a questão comportamental para a nossa atualidade, ela é fundamental. Por que comportamental? Porque a partir do momento que você trabalha o autoconhecimento, você vai trabalhar também a forma de como você deve se comportar. Na verdade, o comportamento é a nossa faceta externa, né? Sim, O sim. comportamento mostra o que realmente nós somos por dentro. A diferença é que ele externa para as pessoas o que realmente nós somos. Às vezes queremos transmitir uma coisa, mas o nosso comportamento diz outro. Então, a questão comportamental, que é a minha área, é onde eu trabalho e desenvolvo mulheres. Às vezes a mulher não entende por que elas estão bloqueadas nas diversas áreas, por que elas não conseguem ser sucesso na sua carreira, na sua profissão, por que como mãe, como esposa, elas não conseguem gerar o resultado que elas esperam. Então, eu desenvolvo a partir dessa metodologia da neurociência e comportamento, com as demais ferramentas de coach, PNL, etc., trabalhar essas pessoas. Então, vamos lá. O que é a constelação familiar? E de que maneira essa constelação familiar pode agregar valor a partir do comportamento dessas mulheres que buscam resultados em suas vidas nas diversas áreas? Ok, Kelly, vamos lá então. Então, eu vou trazer primeiro o básico, né? Porque eu suponho que tem pessoas aqui que nunca tenham visto, não sabem nada sobre o tema. Então, a constelação familiar, ela é um método, tá? Criado pelo alemão Bert Hellinger, tá? Ele foi padre, missionário na África por mais de 20 anos, onde ele trabalhou e observou ali o convívio daquelas tribos africanas, algumas tribos zulus e seus comportamentos familiares. Após esse período que ele ficou na África, que ficou estudando esses comportamentos, ele também era um estudante assíduo da psique humana. Ele estudou psicanálise, né, análise transacional, terapia e inúmeras outras coisas que também envolvem o comportamento humano. Até que ele chegou
na técnica das constelações familiares que nós conhecemos hoje. Então, Bert Hellinger, ele observou que quando um fato, né, traumático ou um fato que não agregava tanto àquela família ocorre dentro daquele clã, que é como é chamado as famílias, né? Dentro daquele grupo ao qual você pertence, tal como, por exemplo, uma morte prematura, um abandono, uma violência e outras coisas que às vezes se repetiam naquelas famílias, e pesquisando sempre se encontrava dentro do passado, na história daquela mesma família, algum fato que tinha se repetido, algum fato que se ligava àquele acontecimento que estava acontecendo no momento. Essa foi a percepção que ele teve. Essa foi a criou percepção essa que ele... metodologia. Isso, exatamente. Essa foi a percepção, que sempre a história podia se repetir dentro daquela família. Tá, isso você diz da área, no aspecto comportamental. No aspecto comportamental, exatamente. Os comportamentos dos pais, dos avós, na maioria das vezes os filhos, os netos, os sobrinhos, etc. e tal, continuava nessas repetições, né? Ou seja, esses comportamentos, tá, seja ele positivo ou negativo, é isso? Isso, exatamente, Kelly. Nós, como estudiosas, né, do comportamento humano, nós sabemos que hoje há uma necessidade do ser humano de pertencer a algo, né? Sim. Então, o que o Bert percebeu? Que as pessoas, elas pertencem a um grupo familiar, a um clã, né? Que é o que ele chamava de clã. É a sua família realmente, aqueles que vieram antes de você, tá? É uma maneira de nós nos sentirmos iguais aos nossos, né? Então, por exemplo, sim, você é a Kelly, filha do... né? Você é a Tederich, né? Da família dos Tederich, tá? É uma identidade, exatamente. Eu pertenço aos Tederich, eu pertenço, né, àquela família. Isso, lembrando, por incrível Patrícia, que... Pode falar. Não querendo te cortar, mas te Imagina. Eu vi que ele era filósofo também, né? Exatamente. E eu sou formada em filosofia, e uma das áreas da filosofia que trabalha muito junto com a história, né, da humanidade, a filosofia, ela trabalha exatamente esse desmembramento do ser humano em querer e buscar pertencer a alguma tribo ou uma geração. O ser humano sempre vem em búsqueda dessa sua identidade, mas ele não sabe de que forma, é de forma inconsciente. Isso acontece de maneira inconsciente. O ser humano sempre buscou saber a sua origem, o porquê das coisas e de que maneira, mas de maneira muito inconsciente. Então, eu entendo que, como pesquisador, ou seja, dentro da filosofia, ele também encontrou algumas respostas a partir aí dessa metodologia da constelação. Muito interessante. Exato. E é por isso que isso é tão forte em qualquer pessoa, né? É tão forte em nós, porque mesmo que a gente não tenha conhecimento desses fatos, né? Não adianta a gente fugir desses fatos, porque é um ciclo que envolve todo esse cunho familiar. Geralmente a gente fala assim, nossa, eu não sei por que eu sinto algo ou eu repito algo da minha família, né? Ou você vê às vezes crianças que nem conheceram os pais ou que não conheceram os avós por algum fato, algum fato ocorrido naquela história, na vida daquela criança ou daquele adulto, e se fala assim, nossa, mas como fulano é idêntico ao pai dele, até a maneira de sorrir, e ele nunca viu o pai, ou nunca viu o tio, o avô, o primo, etc. Né? Lembrando é muito interessante essa identidade. Essa identidade é fundamental. E Piaget, o pai da pedagogia, né? Eu sou pedagoga de formação, então, assim, estudar o comportamento, estudar o ser humano como todo, eu acho que é fundamental. Ele diz que a criança, desde que ela está sendo gerada no ventre até os 5 anos, o seu cérebro ele está na fase de desenvolvimento
para a sua identidade, do seu caráter. Então, essa formação genética, desde o útero até a fase que a criança identifica que ela é um ser, né, que faz parte de um sistema, que faz parte de um grupo, ele é construído da sua formação, né, ou seja, cerebral, do 0 até os 5 anos de idade, onde forma o seu caráter, a sua ideologia. Obviamente, com o passar do tempo, nós vamos construindo outros valores, etc. e tal. Mas a formação de caráter, de personalidade, de perfil, de 0 até os 5 anos, de acordo com a pedagogia. Piaget fala muito nisso. Então, essa questão genética, ela é muito interessante. E na nossa memória inconsciente, a neurociência também fica registrado. Isso. Fica tudo registrado. A neurociência diz que o nosso cérebro, através das repetições, e é isso, nós já vamos entrar no assunto, através das repetições, o nosso cérebro registra tudo. Tudo aquilo que nós somos treinados ou que fomos habituados a aprender a ser. E a gente aprende, né? Como disse, a gente aprende a partir de um sistema. E o sistema familiar, ele é fundamental na nossa formação, neste processo de formação. Exatamente. E você tocou numa questão curiosa, Kelly, que realmente a nossa mente, ela registra tudo. Registra tudo. E aí eu queria aproveitar para esclarecer um ponto crucial dentro das constelações sistêmicas. Esse registro, ele pode ser meu desde o tempo que eu estou vivendo dentro do ventre da minha mãe até em qualquer período. Interessante. Tá? Então, é algo, por isso que nós falamos, é algo realmente inconsciente e totalmente inconsciente. Quando você olha para o seu sistema, né, porque Bert Hellinger fala, vamos olhar para essa família, olhar para esse sistema familiar, de repente o seu inconsciente pode te trazer surpresas que jamais você imaginou que estivesse ali. E isso é muito confundido com práticas religiosas. Porém, a constelação familiar não tem nada a ver com cunho religioso. A constelação familiar é uma terapia breve, tá? É um tipo de terapia, é uma ciência que foi estudada e desenvolvida por Bert Hellinger através de todas essas técnicas que nós discutimos até aqui. Isso é importante deixar claro porque muita gente me faz essa pergunta, Kelly, se a constelação familiar tem cunho religioso, porque nós usamos algumas palavras que foram trazidas pelo próprio Bert, né? Sim. E, olha, tem até uma convidada aqui. Oi, Kátia, tudo bem? Falando, muitos pensam que é espírita. Não Exatamente. Não é. E nós falamos existem, muito. Patrícia, alguns profissionais que utilizam da prática e abordam conceitos de hipnose, de espiritismo. Então, é bom você esclarecer que a constelação realmente não é vinculada a nenhuma religião. Isso é não é vinculada a nenhuma religião. Isso, é importantíssimo, inclusive porque, de acordo com os ensinamentos de Bert Hellinger, que é a escola que eu sigo, né, não se toca em casos assim, em questões religiosas, apesar de Bert ter essa formação toda religiosa, de vir de padre, etc. Não toca, ele é puramente científico e ele levava isso como realmente uma ciência. Porém, alguns termos da constelação levam também as pessoas a pensarem isso. Porque, por exemplo, ontem me perguntaram, Paty, por que vocês usam a palavra ancestrais? Né? Ancestrais é para ter claro a minha mente que são os que vieram antes de mim. Sim. E aí não podemos esquecer que Bert trouxe ou antepassados é a mesma palavra. Os nossos é a mesma palavra. Ou os ancestrais é o mesmo significado. E isso não tem cunho religioso. Não tem. Tá? Perfeito. Não tem cunho religioso. É só para distinguir os que vieram antes de nós, dos nossos descendentes, por exemplo.
Ou seja, então o Helling, ele observou que quando existe algum tipo de fato traumático que ocorre dentro de uma família, como suicídio, morte prematura, violência, abandono, falência, ele vai pesquisar o passado familiar da pessoa. Então, é aí que entra então a constelação. Se houve, né, durante a história familiar dessa pessoa, algum fato parecido ou igual que vem se repetindo de geração em geração. E aí é onde, então, entra o contexto histórico, né, Patrícia? Dentro dessa onde entra o abordagem. contexto histórico dessa abordagem. Da E, assim, o 14ª primordial... geração. E isso, assim, você pode... e, assim, não tem limite de gerações para trás. Não tem. Ah, legal. Tudo que fizer parte do seu sistema, tá? Mesmo Porque aqueles são que eu não todos conheço. coligados. Mesmo aqueles que você não conhece. Inclusive aqueles que você não conhece, mas que fazem parte do seu sistema. E o que é importante? Reconhecer essa história e reconhecer e aceitar a história desse sistema como ela foi. Isso é que vai trazer, que vai gerar uma certa libertação. Tá? Porque o sistema, geralmente não, sempre, tá? Ele está ligado a toda uma família. E quando um indivíduo, ele procura olhar para isso e ele se cura, ele também traz a cura para o sistema todo. Ele traz a Nossa, luz para o sistema. É muito interessante, Kelly, muito interessante mesmo. E é importante também falar que a constelação familiar, ela não considera, então, para ficar bem claro, ela não considera somente o indivíduo único. Então, por exemplo, não vai considerar somente a Kelly, tá? Solta no mundo. Ela considera o indivíduo como um todo, pertencente àquele sistema familiar, né, ao qual ele veio, que é ligado a outras pessoas, que é ligado a outros, que é ligado a outros, e isso vai crescendo através de uma teia aí invisível. Ainda Agora, mesmo que essa pessoa não tenha conhecimento da família dela de origem, tá? isso é muito interessante. Era isso que eu ia te perguntar. E quando você não tem esse conhecimento, você sabe que existem situações na sua vida que você já percebeu, talvez aí por mãe e pai, que são os parentes mais próximos, que talvez na vida da mãe e do pai também se repetiram, passaram para elas, ou seja, elas continuam nessas repetições e aí acaba impactando a sua vida diretamente. E isso, Patrícia, ocorre vários bloqueios na vida de pessoas. Eu falo que como nós somos mentoras e damos treinamento para mulheres, no meu caso, para pessoas, a gente percebe que às vezes a mesma forma de falar, que a mãe fala, de Sim. pensar, que a forma da mãe pensar é a mesma prática, o mesmo comportamento que ela tem com seus filhos, com seus netos e assim sucessivamente. Agora, de que maneira isso impacta para a vida pessoal e para o sucesso das pessoas? Esse comportamento divergente, até pela falta de compreensão. De que maneira isso impacta diretamente, Patrícia, na vida dessas pessoas? Assim, mesmo inconsciente, é o que você falou, a pessoa às vezes pode não conhecer a história dela, né? Ou não ter essa consciência. Mas está registrado lá, no sistema dela, tá? Sim. Ela tem gravado no inconsciente dela a história. Mesmo que ela não saiba. Ela vai trazer com ela traços físicos, por exemplo, de temperamento daquele sistema que ela é de origem, né? Então ela traz a energia toda dessas pessoas que deram origem a ela, desse clã, dessa família. Ou seja, mesmo que se negue o sistema familiar, ele vai sempre aparecer e sempre vai fazer parte de nós. E o que é importante? Quando isso é esquecido, né, ou negado, ou reprimido, é justamente aí que começam, né, a surgir o que nós chamamos dentro da constelação sistêmica de emaranhados. Né? E aí é o que a gente fala assim, ai, Paty, nossa, eu estou com um problema financeiro, eu estou com um problema que eu não dou certo em relacionamento nenhum. Olha, eu até ganho dinheiro, mas eu não consigo ter, estou sempre endividada. Inúmeros temas, tá? Eu então, posso olhar para qualquer coisa. Ela não vai trabalhar o indivíduo somente, ele vai trazer todo o sistema familiar para identificar
por onde começar a trabalhar essa pessoa. Isso. É isso? Geralmente é isso mesmo, Kelly. Geralmente, quando há uma desordem, tá? É porque algo tem que ser olhado dentro daquele sistema. Algo precisa ter uma ordem verdadeira, uma ordem real, uma ordem que a gente chama dentro das leis da vida que Bert traz para nós, né? Então, quer falar? Pode falar. Sim, eu tô achando isso muito legal. Eu vi que você está pensando assim, pode perguntar. Eu tô aqui, porque, assim, por mais que a pessoa não conheça assim, a sua família de origem, a história como um todo, a constelação ela consegue no campo, e você vai falar sobre isso, trazer à luz e começar a trabalhar essa pessoa como um todo. Eu acho isso fantástico. Ó, um exemplo disso, tá? Da pessoa não conhecer, não saber nada. Por exemplo, né? Só para citar um exemplo para ficar mais claro aqui para as pessoas que estão ouvindo falar de constelação pela primeira vez. É um exemplo, tá? Algo lúdico que pode ser isso, mas pode ser também outras coisas. Mas um exemplo é os casos de adoção, né? Onde a família que adota, ela esconde daquela pessoa, né? Que foi daquela criança, que a criança é adotada. Né? Ou onde se reprime que essa criança fale ou saiba sobre a sua família de origem. Nesses casos, a criança, mesmo que ela seja super bem cuidada, super bem tratada, pode ser que ela gere aí uma forma de procurar algo para preencher um vazio que ela não sabe explicar de onde vem. Uau, que interessante. E aí, mesmo sem ela saber. É inconsciente, né, Patrícia? É inconsciente. De acordo com a neurociência, 90% dos nossos comportamentos estão no nosso inconsciente. É por isso que nós repetimos várias vezes, até sabe, sem aquele perceber. Falta algo. Aquele faltar vezes algo que você quer preencher e que você faz várias coisas e você fala assim, nossa, não era isso ainda. Aquela ânsia de algo e o inconsciente chamando, mas ainda não teve aquela conexão. O que a constelação traz? A conexão do que está guardado lá no inconsciente com a sua consciência. E quando você toma consciência, você cura o sistema inteiro. E na maioria das vezes, Patrícia, quando se fala da constelação familiar, eu falo como você é consteladora, as pessoas que te procuram para passar por um processo, né, da constelação, existe dentro desse emaranhados aí de dúvidas, argumentos de que a falta do sucesso ou o insucesso em determinada área da vida, a culpabilidade é da mãe ou é do pai. Existe isso, a pessoa culpa, né, algum familiar por ela não ter sucesso, por ela não estar onde ela gostaria de estar, até de forma inconsciente. Eu vou dar um exemplo. Quando ocorre a briga, né, entre casais, na maioria das vezes é muito mais fácil a gente culpar o outro do que a gente olhar para dentro de si e ver, de alguma forma, também o lado positivo da situação e tentar consertar. Existe isso, na maioria das vezes, quando as pessoas procuram aí um constelador para trabalhar essas áreas de insucesso, de insegurança, ou de pertencimento. Existe isso ou não? Existe, é muito comum, sim. Principalmente, né, ainda mais agora, nessa fase que estamos vivendo um convívio muito mais próximo, né? Com nossas famílias, com nossos companheiros e etc. Isso existe. Então, como que identificamos, né, e trabalhamos isso? Existem 3 leis importantes, né, em que atuam de forma inconsciente na nossa vida, que são as leis que o Bert Hellinger traz para nós. Essas leis, elas são descritas por ele... Seriam os pilares, podemos dizer isso? Isso, exatamente. Os pilares. Okay. Exatamente. E as constelações mostram sempre que, ao respeitar, quando eu respeito essas leis, nós temos uma evolução, uma clareza e conseguimos a resolução da questão que eu estou buscando.
quando eu não respeito essas leis, do contrário disso, né, eu sempre vou encontrar emaranhados. Então, eu sempre vou encontrar algo que me incomoda. Então, por exemplo, temos a lei do pertencimento. A lei do pertencimento, como nós já discutimos, é o meu sistema familiar. Eu pertenço àquele clã, né? Eu pertenço a algum... Ou seja, eu não posso ser trabalhada como indivíduo, ou seja, individualmente. Existe todo um sistema, existe todo um sistema. Eu pertenço. E negar esse pertencimento também pode trazer emaranhados. Então, isso nos leva a olhar o nosso sistema familiar como um todo, a buscar entender, como talvez, todo. O contexto da história da minha mãe, por que ela fala assim comigo, por que ela pensa dessa forma, ou do meu pai, e assim sucessivamente. Muito e assim, mais importante, Kelly, não é só olhar e procurar entender, é olhar sem julgamento. Sem julgamento. Né? E esse é o desafio. Aceitar, exatamente, aceitar e respeitar a sua história como ela foi. Receber carinhosamente e amorosamente essa história como ela foi. Né? Então, como ela podia ser, ela foi o melhor para você. Então, você citou aqui casos de, por exemplo, eu sou adotada. É óbvio, eu conheço a minha mãe biológica e está tudo dentro da família, mas eu não conheço o meu pai de origem. É uma das dúvidas, por exemplo, que eu tenho. Como existem alguns traços que eu percebo que eu tenho em mim que eu não herdei, que pelo menos que eu conheço, que eu não herdei aí do contexto familiar materno. Mas como eu não conheço o meu pai, como trabalhar isso? Alguns traços, né, de comportamentos que eu venho buscando entender, aquilo é compreender e entender para trabalhar isso. De que maneira, na constelação, isso é possível? Pode trabalhar. Você bem sabe que, de acordo com a neurociência, eu posso me comunicar de qualquer lugar do mundo, onde eu estiver, com qualquer pessoa que eu quiser. Não é isso? A nossa mente tem esse poder. Exatamente, a nossa mente tem esse poder. Tá então, exatamente. Dentro das constelações sistêmicas, nos campos morfogenéticos, quando Bert Hellinger descobriu que nós poderíamos nos conectar à história de qualquer membro da nossa família, ali, dentro desse campo, eu posso me reconectar a esse pai, aceitar esse pai, do jeito que foi, na história do jeito que foi, independente se com as adversidades, com os acertos que ele sempre teve, porque um pai e uma mãe sempre têm um olhar de amor para os filhos, eles sempre querem o melhor, né, de uma forma acertada, o melhor para esses filhos. Então é honrar esse pai, olhar para esse pai e falar: querido papai, eu sou pequena em relação a você, você é enorme. Eu agradeço a você pelo dom da vida, onde quer que você esteja, né? Porque se eu estou aqui, é porque você me deu origem. E se fazer essa reconexão com o seu pai. Isso requer, então, romper com algumas questões aí de mágoas, de ódio, às vezes. Né? Eu não digo romper. Existem casos, né? Eu estou dando um exemplo da minha vida, da minha pessoa, porque eu sou filha adotada. Sim. Então, eu não conheço meu pai. Eu gostaria muito de tê-lo conhecido, com certeza. Imagino. Para trabalhar algumas questões comportamentais, que eu acho que o segredo do sucesso da vida é a gente realmente identificar quem a gente é, trabalhar autoconhecimento e, a partir disso, administrar de forma equilibrada para você sair adiante, ter sucesso e resolver a vida. E é por isso que nós estamos aqui falando sobre isso, de que maneira a constelação familiar, a partir de um prisma comportamental, pode nos ajudar a resolver alguns conflitos dentro do sistema familiar e a gente ter sucesso nas áreas que a gente acredita, né, que é importante para nós. Então, de que maneira, a partir desse prisma, são realizadas as constelações? Eu só queria deixar, assim, uma coisa que você me falou, que você falou aqui na sua fala, que é importante a gente ressaltar. De acordo com as constelações familiares, eu nunca rompo, nunca vou romper com nada. Eu não vou romper, não tem choque, não tem rompimento. Tem um olhar para aquele sistema, para aquela história, seja de mágoa, de raiva, de dissabores, um olhar de amor.
eu vou olhar amorosamente e eu vou trazer a consciência e procurar entender, dentro do olhar do meu pai, o porquê aquilo aconteceu. E quando eu recebo essa história, sem romper nada, do jeito que ela foi, e eu ressignifico isso, eu me liberto. Ai, que interessante. Muito. Entendeu? Então, nós Entendi. não temos rompimento. Nós não temos rompimento, nós não temos esquecimento, não coloco uma pedra em cima e vamos daqui para frente, não. Eu aceito tudo como foi, do jeito que foi, e do jeito que foi o melhor para mim, porque eu cheguei até aqui com essa bagagem. Então, eu aceito a minha bagagem amorosamente, do jeito que ela foi, e eu começar a sigo em frente. enxergar. Então, a constelação nos ajuda, um dos pilares, né? Você falou o A pertencimento. ressignificar. O segundo é a lei do amor, né? Que você fala. A O lei da segundo pilar. ordem, amiga. A lei da Isso, a lei ordem. da ordem. Por E quê? É justamente isso que nós estamos falando. Reverenciar e respeitar, né, aqueles que vieram antes, né? Entender que os pais sempre serão maior que os filhos, sempre, porque eles nos deram origem. Entender que na relação, como você comentou um pouco antes, na relação dos casais, não existe o que é hierarquicamente maior. Em relação de casal, nós estamos juntos, nós fizemos uma aliança, nós vamos caminhar juntos, lado a lado. Eu não sou maior que você, você não é maior que eu. Ou seja, Nós estamos juntos. é um olhar a partir de um prisma positivo, de um prisma de realmente de amor, sem julgamento. Realmente de amor, sem julgamento. E também a lei do equilíbrio entre o dar e o receber, né? Que é o que norteia as relações de qualquer pessoa, né? A igualdade das relações. Numa relação mesmo de casal, se não tiver equilíbrio entre o dar e o receber, numa relação de amizade, se não tiver o equilíbrio entre o dar e o receber, o próprio sistema vai se mexer para que aquilo haja uma exclusão. Por exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo assim simples para ficar lúdico para as pessoas entenderem. Você, Kelly, é muito minha amiga. Sim. Então, você vem me visitar, tomar um café, né? Porque a pandemia vai acabar e você vai vir tomar um café. Com certeza. Nós vamos tomar sorvete. Exatamente. Você vem tomar um café na minha casa e você me traz um presente. Vamos supor que você me traga, sei lá, uma caneta Swarovski. Eu fico muito feliz. Vou aceitar. Só que, de repente, eu não tenho essa condição de te dar uma caneta Swarovski. Mas quando eu recebo o presente, e aí você fala, Paty, eu faço questão que você vá na minha casa tomar um café. O que eu vou querer fazer? Te levar um presente à altura. Retribuir, sim. Retribuir. Então, e só para ficar lúdico, tá? Para ficar lúdico. Quando as relações, então, são desproporcionais, eu só posso te dar uma bique, eu fico muito longe de poder ter uma amizade com a Kelly. Então, isso, gente, é só um exemplo, tá? Da caneta para ficar claro para vocês. Mas a lei do equilíbrio é isso, entre o dar e o receber. Eu dou, você recebe. Você recebe e também dá. Porque às vezes nós estamos na desordem. Eu dou e não quero receber de ninguém. Tem pessoas assim. Ou eu só recebo e não quero compartilhar nada. Né? Isso também existe muito. Então, vai causar desequilíbrio. Esse é um dos segundos pilares, então. O primeiro é a lei do pertencimento, outra a lei da ordem, que você mencionou agora, que é trabalhar essa questão do equilíbrio. E a lei entre o dar e o receber. Dar e o receber, muito interessante. Agora, como que você trabalha isso, né? A constelação, ela só é trabalhada de forma individual ou em grupo? Como que funciona essa... Não, a constelação ela pode ser feita individualmente ou em grupo, né? E a gente vai obter o mesmo resultado em qualquer uma das duas formas, tá? Não tem diferenciação em relação a isso, em relação a resultado, tá? Pode se trabalhar tanto faz. O que é legal, que eu gosto de
compartilhar em relação às constelações é que na verdade, assim, os vínculos, né, de amor dentro da lei do amor, que é esse olhar realmente sem julgamento, esse olhar amoroso para a história das pessoas e para a sua história, eles criam elos que geram repetições na nossa vida, de uma forma que pode mostrar, né, para nós que existem alguns fatos que geralmente a gente esquece e acabou excluindo sem querer e precisam ser lembrados. Então, geralmente é daí que surgem os emaranhados e é daí que numa constelação aparece aquilo que eu preciso olhar, que eu preciso relembrar, reconhecer, incluir no meu sistema. Nossa, muito interessante. É aí que eu chego na cura. É muito interessante. E muitas das vezes você vai por um motivo, né? E você fala assim, nossa, descobre uma coisa que você fala assim, mas eu jamais pensei que era isso, eu pensei que era X, P, T, O, tal. Realmente, é assim. Eu posso até compartilhar cases aqui, lógico, assim, respeitando, né, a integridade das pessoas. Todos os cases que eu compartilho são cases autorizados, né, pelas pessoas, mas para ficar mais claro para as pessoas que estão nos ouvindo, eu tive uma cliente que ela foi e falou assim, olha, eu queria saber sobre a minha parte financeira, porque, poxa vida, nada para mim vai bem, eu queria dar uma acertada nessa vida financeira, tal. Eu falei, tudo bem, vamos olhar para isso. E no sistema dela, nessa constelação, apareceu algo relacionado, um vínculo com o pai. Olha só, Kelly, muito interessante essa constelação. E eu falei, nossa, tem algo relacionado com seu pai. Ela falou, nossa, mas é porque eu tive alguns problemas com meu pai e tal. Eu falei, e seus irmãos? Meus irmãos, tal, eu sou a única filha do meu pai. E quando ela falava aquilo, o sistema dizia outra coisa, sabe? O inconsciente ali se manifestando, dizendo outra coisa. Bom, a constelação, para simplificar, né, e resumir, a constelação trouxe que ela tinha um problema com o pai, porque o pai teve outros filhos fora do casamento. E ela não reconhecia esses filhos como irmãos. Olha só. E isso estava impactando... ao não reconhecer, isso impactava no sistema financeiro dela. Uau. Era isso que eu ia perguntar. Sim. Ela teve que ter assim ela teve um novo olhar por isso, né? Ela falou, nossa, eu jamais imaginei. Quando ela teve um novo olhar para isso, ela ocupou o lugar dela, porque para ela era a única filha e ela não era. Então ela estava fora do lugar dela no sistema familiar. Ela reconheceu que ela tinha irmãs, que ela tinha outros irmãos, se reaproximou, pronto, a coisa clareou para ela, foi desfeito esse emaranhado. É muito interessante. Esse novo olhar, né, Patrícia? Esse novo olhar para aquilo que nós sempre absorvemos como problemas ou negativo, quando a partir da constelação, quando você aprende a trabalhar a partir desse novo olhar, os padrões comportamentais, eles se modificam e automaticamente as ações, as atitudes serão totalmente diferentes, totalmente ao sucesso, aos objetivos que se buscam. Eu acho isso magnífico. Era essa a pergunta que eu queria te fazer. Por quais motivos as pessoas buscam hoje a constelação familiar? Inúmeros motivos. Antes de você responder, eu vou trazer aqui para você um dos dados, né, que foi comprovado que hoje, dentro da área do direito, tem se usado muito a metodologia da constelação familiar para trabalhar os padrões comportamentais de psicopatas, de presidiários, de pessoas que cometem os piores homicídios ou suicídios, as atrocidades que a gente vê aí nas mídias. A constelação tem sido trabalhada de forma muito positiva e tem dado resultados que antes
Os advogados, Extraordinário. os juízes que pegam alguns casos não conseguiam entender. E assim, os resultados são muito rápidos. Então, para as pessoas que estão aqui nos vendo, Patrícia, e entendam que realmente, quando você vai trabalhar o indivíduo a partir de um olhar sistêmico familiar, é muito mais fácil você compreender os seus comportamentos, as suas ações, Sim. buscando essas informações dentro de um contexto familiar. Mesmo que você não conheça qual a sua origem, a constelação familiar vai trabalhar isso. E aí entra a pergunta que eu te fiz. A partir de quais motivos as pessoas hoje devem e procuram hoje a constelação familiar? Então, Kelly, você tocou num assunto que é bem interessante. A minha primeira formação é direito, né? Eu sou advogada. Sim. E, assim, é interessantíssimo o quanto diminuiu, principalmente na área da família, lógico, constelação familiar, né? As leads, né? Em relação a isso, quando começou-se a aplicar as constelações, né? O número de processos resolvidos aumentou muito, que, sabe, aquelas coisas que ficavam, aquelas famílias brigando por pensão, por herança, etc. Aumentou muito a resolução desses casos. É muito interessante isso. E mais um detalhe, para chamar a atenção das pessoas, que se fosse algo de cunho religioso, jamais seria usado. Realmente uma ciência, jamais seria usado no ramo do direito. É uma ciência. Já foi comprovado como ciência. Já, né? Isso. O Helling, ele começou com uma teoria, né, através das suas pesquisas de comportamento das pessoas, mas que hoje, cientificamente, é utilizado para várias áreas aí profissionais, na área de direito, na terapia também, Patrícia, é importante a gente frisar, é um processo, né, terapêutico rápido, como você mesmo disse. Sim, porque o Bert era um terapeuta, né? Ele era um terapeuta, mas a maioria dos profissionais, como psicólogos e terapeutas, como coach, né, o PNLista também, utilizam das ferramentas, das abordagens, dos pilares da constelação familiar para trabalhar de uma maneira muito mais eficiente, pacientes ou pessoas que hoje procuram com muita eficiência os resultados. E dentro das empresas, então, nem se fala, né? Sim, quando temos se fala constelações... de né, Patrícia? Quando se fala do comportamento dentro das empresas, principalmente, essa metodologia também tem sido utilizada aí na vida dos Essa metodologia ela pode ser utilizada para qualquer coisa, qualquer tema, em qualquer situação, Kelly. Na verdade é isso. Tem algum tema, algum emaranhado, alguma questão que eu queira olhar, eu posso utilizar das constelações. É fantástico, é fantástico. É um mundo de possibilidades. Então, para quaisquer áreas. Então, se a pessoa está com problemas, ela não conseguiu identificar por que ela não consegue, não tem sucesso, por exemplo, na vida pessoal, nos seus relacionamentos, na área, né, da sua carreira. Às vezes ela não consegue galgar alguma oportunidade dentro da empresa e ela não conseguiu ainda, através de um olhar mais amplo, até porque muitas pessoas que estão nos vendo aqui não conhecem, né, não conheciam essa metodologia através da constelação familiar. Então, buscando hoje, Patrícia, de que maneira essas pessoas podem buscar serem consteladas? Explica um pouquinho para a gente como que funciona essa coisa do campo, né? Morfogenético. Nós temos aí 10 minutinhos para você passar isso para a gente. Vamos lá, rapidinho. Olha, tem, inclusive, eu gosto muito de compartilhar, não sei se vocês conhecem, mas vocês podem procurar, tá, na internet, a teoria dos 11 macacos. Teoria dos 11 macacos. Eu não conheço. É muito interessante para que você possa entender como funcionam os campos morfogenéticos. Esses campos, tá, eles são reconhecidos através de uma teia invisível, que a neurociência explica, essa nossa comunicação de mentes. Tá? Se você procurar, você vai ver que existia um clã de macacos que começaram a lavar as batatas antes de se alimentar delas. Em outro lugar do mundo, bem longe dali, outro clã de macacos começou a repetir o mesmo padrão, porque eles eram do mesmo sistema. Uau. Ninguém explicou, ninguém ensinou, eles não se encontraram. Então,
O campo, ele revela, ele traz para nós, quando nós entramos no campo, ele traz a história daquela pessoa. A vivência daquela pessoa. Tá? Porque você traz consigo a sua história. E com a sua permissão, com a permissão da sua mente inconsciente, o seu inconsciente ele vai te revelar aquilo que você precisa saber e aquilo que você está preparado para receber naquele momento, para trabalhar. Eu fui até buscar aqui dentro do conceito, né, do dicionário, o que significa esse campo morfogenético. Eu vou ler para Pode. você. Isso, leia para todos nós. Porque parece que é uma palavra tão esquisita, né? Parece. Né? Só para morfogenético. É um conceito pseudocientífico, referente a um campo hipotético que explicaria a emergência simultânea da mesma função adaptativa em populações biológicas não contíguas. Isso! É isso, então, gente. Ou seja, mesmos seres, mesmas comunicações, mesma rede, mesma família, entendeu? Estamos todos dentro do mesmo sistema, unidos através de uma teia invisível. Muito interessante. Porque o que as pessoas precisam entender aqui, Patrícia, que nós herdamos não só a parte genética, né, da nossa família, como a cor dos olhos, a cor da pele. Nós herdamos tudo, gente. Nós herdamos todos os trejeitos, as manias, os hábitos, os comportamentos e, às vezes, a vida, né? Nós somos bloqueados em áreas das nossas vidas e a gente não entende por quê. Porque nós não paramos para dar esse olhar para todo um sistema em nossa volta. E, às vezes, nós queremos trabalhar só o nosso eu individual, né? A Kelly individualmente. Mas nós precisamos ampliar isso a partir de um olhar, através das constelações familiares, sistêmico familiar, para a gente entender por que a gente pensa, age e faz o que faz, e isso, na maioria das vezes, nos bloqueia para a gente. E principalmente, Kelly, um olhar de amor, porque muitas pessoas não conseguem nem olhar para si próprio com amor e sem julgamento. Patrícia, falando nisso, aqui nós estamos falando com um grupo de mulheres, e nós sabemos que mulheres têm todo um contexto histórico aí que acaba nos impactando diretamente, né, nas nossas relações cultural com a sociedade, por causa de tantas coisas, né, que tentam colocar nas nossas costas, os julgos que nós podemos dizer. E essas mulheres, por exemplo, que sofrem com violência doméstica, essas mulheres que apanham dos seus maridos, e aí, às vezes, elas não conseguem ressignificar as suas histórias, como dar um passo para frente, a partir, então, dessa metodologia da constelação familiar, porque grande parte dessas mulheres tem aí várias marcas dentro, né? Marcas por causa de todo esse contexto. Geralmente está incluído no sistema dela esse sofrimento. Está na história. Então, por exemplo, exemplos, tá? Pode haver antes dela pessoas ascendentes que sofreram muito, como indígenas, pessoas que vieram de outros países e sofreram muito, mulheres violentadas, mulheres que passaram fome, mulheres que foram escravizadas, e pode reverberar nela hoje. Porque nós sabemos que muitas mulheres que sofrem a violência doméstica, quando a gente fala da violência contra a mulher, vale ressaltar aqui que não é só a violência física, né, Patrícia? Sim, a violência moral, psicológica, isso. A violência moral, a violência financeira, existem vários tipos de violência e muitas mulheres se acomodam dentro dessa não tem prática, força, não tem força para sair. Aceita aquilo como sendo natural. Então, ela precisa recuperar o feminino e a força da família. Quando ela recupera, quando ela olha que ela tem uma história, que ela tem uma família, que ela tem outras mulheres, que ela pode honrar, que ela pode aceitar a história dessas mulheres e fazer por essas mulheres e em honra a elas uma história diferente, ela consegue se libertar disso. Outra pergunta que eu preciso fazer para você, porque me perguntaram há 2 dias atrás. Tem uma moça que eu presto mentoria,
ela é mãe, e o seu filho, hoje ele sofre de depressão. Ele é depressivo, ele tem problemas sérios, já passou com psicólogo, com terapeuta. E a pergunta dela para mim foi: como que, através da constelação familiar, eu poderia ajudar o meu filho? De que maneira a sair dessa questão da depressão? Por um problema de relacionamentos, que ele teve de relacionamento e ele não suportou, né, a perda, e hoje ele está num estado de depressão profunda. De que maneira hoje você acha que a constelação familiar poderia ajudar esse menino, até mesmo esta mãe? Tá, primeiro de tudo, né, Kelly, a pessoa, ela tem que querer olhar para isso, né? Imagino que seja um adulto, né? Que você está falando. Então eu acertei, a primeira abordagem que a primeira coisa é saber se ele está disposto a olhar para isso, porque nós não temos o direito de interferir no sistema do outro. Sem a permissão. Tem que partir da pessoa, essa vontade. Tem que partir da pessoa. Eu não realizo nenhuma constelação sem que a pessoa me dê o sim dela. Né? Então eu preciso do sim dessa pessoa, eu preciso do sim desse rapaz, para olhar para esse sistema. Ele tem que querer olhar para essa história, para que isso possa também surtir efeito dentro da consciência e inconsciência dele. Porque se não estiver preparado e não tiver o aceite dele, pouco vai ser revelado ali. Uau, muito interessante. Como em tudo na vida, né, Patrícia? Toda isso, mudança... a pessoa precisa estar disposta, né? Se colocar disposta ao campo morfogenético, porque se eu não me coloco disposta ao campo, acabou, eu travo. É como nós estamos trabalhando aqui, a constelação familiar a partir de uma perspectiva, ou seja, de uma abordagem comportamental. A depressão é um estado. Não é que eu sou depressiva, eu sou um estado de depressão. A ansiedade é um estado. E assim sucessivamente. Vários comportamentos que nós temos são um estado. Né? Ó, tem até uma pergunta aqui, ó, se a mãe ela pode constelar para o filho. Aí. Pode, né? A mãe ela é, assim, o maior, né? A ligação de mãe é uma ligação, porém, existem questões que, se o filho não estiver aberto para olhar, se ele estiver aberto para olhar, eu acredito, tenho certeza, já vi várias vezes essa resposta ser muito mais efetiva e muito mais rápida. E é claro que a ligação de mãe é uma ligação única, né? É única. Então, com a permissão de uma mãe num campo, é claro que nós podemos olhar para a história desse filho. Mas se esse filho quiser olhar para a história dele, aí a cura é muito mais, né, compensadora aí para o sistema todo. Me fala uma coisa, o que diferencia, eu não sei se a abordagem da programação neurolinguística, se vocês utilizam também na constelação familiar, e qual que é a diferença da programação neurolinguística para quem procura, por exemplo, para um tratamento também, porque a programação nós sabemos que ela trabalha os seus estados subjetivos, trabalha as suas experiências subjetivas, né? Te tirando do estado atual, levando você para o estado desejado. O que diferencia a constelação também. A constelação da programação? Isso, a constelação também, né? Não podemos esquecer que Bert Hellinger se baseou aí na Virginia Satir. Né? Tá tudo interligado. Isso, está tudo interligado. Porém, na constelação, o que nós temos? As falas sistêmicas. Então, nós temos falas específicas para que esse sistema entre em ordem novamente e haja o que Bert fala, a cura do sistema. Então nós temos as falas sistêmicas. 1 minuto. Patrícia, 1 minuto, pena, passou muito rápido. Passou muito rápido, mas nós teremos um outro encontro aqui, nós vamos falar sobre muitos outros assuntos. Este ano é um ano de mentoria, treinamento, eu quero trazer muito conteúdo aqui para as mulheres, vamos aproveitar isso. Muito obrigada pela sua participação, você como sempre eu que agradeço o convite. Pessoal, sigam a Patrícia Gouveia.
Patrícia Veiga. Veiga, perdão, Patrícia Veiga, ela é consteladora. Se você precisar ser constelada, entender um pouquinho mais desse assunto, siga. É assim, não tem palavras para te agradecer, Patrícia. Pessoal, obrigada por Imagina, estarem com a gente até aqui. eu que agradeço. Compartilhem essa live, gente. Compartilhem essa live. Esse assunto está muito interessante. Tem muitas pessoas que precisam ouvir e entender um pouco sobre este assunto. Pati, te amo, gatona. Um beijo! Até o próximo encontro. Patrícia Veiga, consteladora. Pati Veiga Coach. Arroba Aí, Pati Veiga Coach. Ela. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Obrigada, Pati. Boa noite. Beijo! A todos. Obrigada, gente. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.